Bradesco Esportes FM apresenta O Negócio é Esporte, um bate-papo sobre o marketing esportivo, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Olá para você ligado na Bradesco Esportes FM, começamos mais um bate-papo semanal sobre o marketing esportivo. Comigo, Sérgio Carvalho, e também aqui ao meu lado o jornalista Alexandre Caralta na apresentação de O Negócio é Esporte. Oi, Caralta. Fala aí, Sérgio, tudo bem? Olha, tirando a voz, como meu caro ouvinte você pode perceber, tá tudo bem, viu? E hoje aqui o Negócio é Esporte vai tabelar com duas grandes paixões, dois grandes negócios, o cinema e o esporte, em especial o futebol. Pois é, Caralta, essa tabelinha vem dando muito certo em transmissões ao vivo, tanto que a exibição pela sexta vez seguida da final da Liga dos Campeões no cinema, neste sábado, carrega a expectativa de ficar entre as 3 maiores bilheterias do fim de semana. E no ano passado, o jogo reuniu cerca de 24 mil espectadores em salas de cinema do país. Para entender os motivos desse mercado em ascensão, a gente conversa hoje aqui no Negócio Esporte com o gerente executivo da CineLife, Laudson Diniz. Ele traça um perfil do público que vem transformando os cinemas em arquibancadas interativas e aponta apostas na área, como os esportes eletrônicos e convênios com os programas de sócio-torcedor. E só para situar o ouvinte, Caralta, a CineLive é a empresa pioneira na transmissão de conteúdos ao vivo para o cinema. Entre eles, a final da UEFA Champions League, que passa a ser exibida numa parceria com a Globo. E o Laudson explica também o que muda com esse novo acordo que se estende por 3 anos. E na caixinha de surpresas, o quadro que a cada semana lembra um destaque da publicidade esportiva, a gente separou um comercial da Heineken, patrocinadora da UEFA Champions League. Antes da gente começar o papo com o Laudson Diniz, gerente executivo da CineLive, vamos a um rápido giro com as notícias do marketing esportivo. Golaços da semana, os negócios no mundo esportivo. Em parceria com o Comitê Rio 2016, a Lego transformou os mascotes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, Vinícius e Tom, nos primeiros produtos da marca desenvolvidos para o público brasileiro. É a primeira vez que mascotes dos Jogos Olímpicos ganham versões do famoso brinquedo de montar. A Puma vai levar uma equipe de brasileiros para disputar a Copa América Trix no México. A iniciativa é uma das táticas para promover a marca de chuteira que dá nome à competição. Os primeiros moradores de São Paulo que comprarem um novo modelo vão poder participar da seletiva em 4 e 5 de junho. A equipe vencedora, entre as 32 selecionadas na promoção, vai representar o Brasil na etapa internacional do torneio, dias 2 e 3 de julho em Cancún, na Riviera Maia. O calçado chega às lojas nesta terça-feira. E pela primeira vez, parte dos ingressos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos tem um layout específico para cada modalidade. A iniciativa pretende atrair o consumidor com modelos históricos que fiquem na memória por muitos anos. Para isso, foram criados 68 desenhos exclusivos, os 64 específicos de cada modalidade olímpica e paralímpica e mais 4 referentes às cerimônias de abertura e encerramento. 67% do total de ingressos para Rio 2016 já foram vendidos, é o que estima o comitê organizador. Os campeões de procura são, nesta ordem, futebol, basquete, vôlei, atletismo e o handball. Ainda falando de Jogos Olímpicos, a Eudora, linha de maquiagem do Grupo Boticário, fechou uma parceria com a Confederação Brasileira de Voleibol para patrocinar a seleção feminina. A partir desse mês, as jogadoras entram em quadra com batons, delineadores, sombras, entre outros itens da marca. Para ativar o patrocínio, a Eudora lança em julho uma linha de maquiagem batizada Inspiração, baseada na história das bicampeãs olímpicas. O acordo vai até outubro. Depois das notícias do marketing esportivo, a gente começa o nosso bate-papo dessa semana falando de duas paixões, cinema e futebol.
Executivo com experiência em tecnologia, Laudson Diniz é um dos maiores especialistas em cinema digital, conteúdos especiais do mercado cinematográfico e canais de distribuição e varejo. Em 2012, foi supervisor de franquias no supermercado Dia por Cento. Em 2009, coordenou a expansão da Mogenô Sistemas de Ensino. E desde 2010, Laudson é gerente executivo da Cinelive, empresa pioneira em transmissões via satélite para cinemas. Boa parte dessas exibições vem do esporte. É o caso da final da Liga dos Campeões, que vai ser exibida em aproximadamente 300 salas do país no próximo sábado. O executivo da Cinelive conversa agora com a gente sobre este salto nos espetáculos esportivos no cinema. Laudson, é um prazer receber você aqui em mais uma edição de Negócio Esporte. Olá, Sérgio, muito obrigado pelo convite. Olá, Caralta. Olha, legal, Laudson. É importante assim a gente conversar sobre nosso programa, como você sabe, é sobre o mercado esportivo. E você é gestor, é o executivo de um dos nichos desse mercado que mais tem crescido, né, que é a exibição, né, de espetáculos esportivos nos cinemas. A Cinelive, justamente, ela é especializada, né, e pioneira, né, em transmissão de conteúdos via satélite para os cinemas, né? E pelo 6º ano seguido vai transmitir ao vivo nos cinemas a final da Liga dos Campeões nesse próximo sábado, né? Então eu queria que a gente começasse esse papo, você esclarecendo, contando aí para o ouvinte como é que surgiu, né, essa iniciativa de transmitir futebol no cinema, né, até reforçando o caráter de show do futebol. Como é que isso ganhou corpo, Laudson? Vamos lá, Caralta. Uma ótima pergunta e uma ótima oportunidade de esclarecer um pouco de como a gente nasceu nessa brincadeira. O Cinelive é uma empresa do Grupo Casablanca, que hoje é especializada em canais de distribuição e muito forte em esporte. Para te dar algo temporal, o Cinelive nasceu em 2010 para fazer a então Copa do Mundo da África ao vivo nos cinemas em 2010, que já era algo completamente impensado, porque o público em geral hoje não, graças à digitalização e à velocidade de informação, enxergava o cinema como algo para filme. E na nossa concepção, o cinema é o que mais se assemelha a uma arquibancada. E uma arquibancada com uma imagem que às vezes o nosso olho no próprio estádio perde alguns detalhes. E aí a gente tem todo o advento da tecnologia de televisão nos entregando os melhores detalhes com a melhor qualidade e com a brincadeira de estar junto. Você não está num sofá, você está numa arquibancada torcendo com seus amigos. Então, isso é o que trouxe o Cinelive para trazer esportes para dentro do cinema. Sendo em 2010, ainda infelizmente experimental, a gente transmitiu naquela época 4 jogos da Copa do Mundo, inclusive a final. E a partir do ano seguinte, a gente começamos a fazer a UEFA Champions League, que é um sucesso imenso, chegando a ponto de chegar à 5ª bilheteria de final de semana, competindo com vários filmes e levando milhares de pessoas aos cinemas. Pois é, Laudson, no ano passado, a transmissão da final da Liga dos Campeões entre Barcelona e Juventus atraiu mais de 24 mil espectadores nos cinemas. Cinéfilos que gostam do futebol, né? Ou amantes do futebol que também curtem o cinema, né? E esse número representa um crescimento aí de público, me parece que de 71% em relação à exibição de 2014, que atraiu 14 mil pessoas. Agora, para você, né, a que se deve essa crescente popularidade? E eu também queria que você fizesse aí um rápido balanço sobre o retorno, né, que a exibição da Champions League deu aí nos últimos anos. O crescimento, Carol, acontece organicamente. Como é algo para curtir junto, então, amigo, as 14 mil pessoas que estiveram no ano anterior na final, que gostaram daquilo, saíram falando que era muito bom,
e marcaram o evento com seus amigos para o ano seguinte. Uma coisa que eu digo muito é que, para você ter ideia de balanço, a esta época, aproximadamente 15 dias antes da final do ano passado, nós tínhamos várias salas que estavam esgotadas e as vendas para o evento começaram a 60 dias antes do evento. Então as pessoas estão indo porque são fã de esporte, fã de um programa tão bom quanto ir ao estádio, independente do seu time. Óbvio, ter um Barcelona na final ajuda muito, mas nós tínhamos muitas pessoas torcendo pela Juventus e tínhamos muitos torcedores que estavam lá que não tinham times, mas estavam indo pelo evento. Um balanço rápido deste negócio e dessa olhando especificamente para futebol, nem vamos falar das outras coisas que o cinema já fez, mas da primeira edição nós saímos de 1.200 ingressos para chegar a 24 mil, mais de 24 mil no ano anterior. Então, é um crescimento exponencial em 5 anos, a gente está indo para a 6ª edição agora. Então, essa é um pouco do nosso crescimento. O retorno disso, ele começa a se dar a partir deste ano. Aliás, do ano passado, quando a gente consegue ter um alcance expressivo. Tínhamos 135 salas espalhadas pelo Brasil e tivemos mais de 24 mil pessoas. A gente faz uma comparação que é público médio não, porque a média é até maior, mas é um público de um estádio. A gente conseguiu encher um estádio para assistir o jogo espalhado pelo Brasil. E isso tem dado um retorno de visibilidade muito grande e agora a gente pretende começar a colher os frutos de receita especificamente. Pois é, eu lembro que a gente está conversando aqui no Negócio Esporte hoje com o gerente executivo da Cinelive, o Laudson Diniz, sobre esse crescimento de transmissões esportivas, espetáculos esportivos nos cinemas. Você disse há pouco, Laudson, que o cinema talvez seja um ambiente que mais, nesses casos, se aproxima de uma arquibancada. E eu acredito que vocês façam sistematicamente pesquisas que identifiquem qual é o perfil do consumidor e por que está tendo esse crescimento aí seguido ano a ano, né, sustentado. Eu queria que você esclarecesse para o ouvinte aqui da Bradesco Esportes FM que peculiaridades vocês identificam, essas pesquisas identificam no espectador que vai lá assistir ao futebol e a outros espetáculos esportivos no cinema em relação ao espectador que vai para o estádio ou mesmo aquele que fica em casa vendo o futebol na televisão. Vamos lá. Isso é uma pergunta muito interessante e um pouco do perfil que a gente tem visto nos nossos eventos. É de um público de uma classe social, vou dizer melhor, vamos colocar entre uma classe média que busca um evento com uma segurança e a comodidade que o cinema proporciona. Por que isso? Normalmente os cinemas estão em shopping center, então hoje a gente tem um sério problema na maioria dos nossos estádios de estacionamento, de alimentação. Então, o evento em si, assistir um jogo de futebol, acaba sendo um evento completo quando ele tem toda a segurança do entorno, ele tem a comodidade de localização, de chegar até uma sala, ele tem à disposição dele a parte de alimentação, sem contar a pipoca e a torcida que já tem dentro do próprio cinema, e a coisa do ir junto. Uma das coisas que nós percebemos muito é um público entre 20 e 32 anos e casais indo assistir futebol. A gente tem um número menor de mulheres que curtem futebol, perceptivelmente nos estádios, mas dentro do cinema é recorrente você ter casais fazendo programa de ir assistir esporte no cinema. Então, o público nosso está nessa faixa, entre 20 e 32 anos, e muitos pais com os filhos também, e aí você tem uma faixa menor ali entre os seus 10 e 14, que torcem pelo Barcelona, que torcem pelos times europeus, falando especificamente de UEFA. Então, virou o jogo de futebol em cinema é um programa família que, infelizmente, a violência que ainda temos nos nossos estádios não permite. Agora eu vou aproveitar aqui, Laudson, falando ainda dessa, né, que é o nosso foco, dessa experiência do esporte no ambiente do cinema, e pegar aqui um outro evento, o Super Bowl. O Super Bowl, que é a grande final, a apoteose, né, do futebol americano,
que esse ano até coincidiu com o Carnaval aqui do Brasil. O Super Bowl 50 levou mais de 10 mil pessoas para as arquibancadas cinematográficas, vamos dizer assim, do país, né? Você considera que o cinema pode ser também o caminho para a criação do interesse por parte do espectador por outros esportes que ainda não são assim tão frequentados nos nossos estádios aqui no Brasil, Laudson? Eu não tenho dúvida disso, Sérgio. Com tudo isso que você acabou de falar, cada dia que passa, o nosso tempo é um pouco menor e a gente precisa de comodidade, de agilidade para conseguir as coisas. Então, eu vou fazer um exemplo. Meu time vai jogar e eu tenho X estrelas no meu sócio torcedor, eu perdi o horário de comprar o meu ingresso. Com certeza esgotou, eu não consegui comprar. Eu não tenho como comprar um segundo ingresso em um outro estádio. Então, o que você falou da comodidade que acontece nos filmes, acontece no cinema. Então, eu quero assistir o Super Bowl, que foi um sucesso. Só que eu estou num grande centro, onde nós tínhamos este ano o Carnaval, então foi ótima a sua comparação entre as apoteoses. Só que eu não quero um grande centro, então eu consigo olhar pela internet, pelo aplicativo, qual o cinema que está próximo de mim, que está fora do que está acontecendo de carnaval na cidade, que trava algumas cidades do nosso país, e me direcionar diretamente para lá já com o meu ingresso, com a minha cadeira, para ter participar daquela experiência. E isso aconteceu exatamente com o Super Bowl. O Super Bowl, na primeira edição, da primeira para a segunda edição, nós tivemos um crescimento de quase 300%. E isso ajudou ao Super Bowl no Brasil, na mesma época, um crescimento de quase 800%. Por quê? Dentro do cinema existe um fenômeno de interação gigante, porque um detalhe é o que nós levamos ao cinema exclusivo para o cinema. Então as pessoas interagem entre todas as salas com o narrador e comentaristas que estão fazendo aquela transmissão exclusivamente para eles. Então, naquele momento, você tem uma viralização de que isso existe muito grande. E isso, sem dúvida nenhuma, contribui para vários outros esportes. E nós vamos continuar apostando em outras modalidades, como já estamos fazendo. Maravilha, maravilha. A gente vai continuar esse papo. Eu lembro que a gente está conversando essa semana aqui no Negócio Esporte com o gerente executivo da Cinelive, o Laudson Diniz, falando desse grande sucesso que é a transmissão, são as transmissões esportivas, né, nas salas de cinema por todo o Brasil. A gente faz agora um rápido intervalo e já voltamos aqui com o nosso bate-papo semanal sobre o marketing esportivo pela Bradesco Esportes FM, no Rio, em São Paulo e também pela internet em www.negocioesporte.com.br. O intervalo é rapidinho, voltamos já. Um pit stop. O Negócio a Esporte volta já, na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. E nós já estamos de volta aqui pela Bradesco Esportes FM, no Rio, em São Paulo e também para todo o Brasil, para todo mundo pela internet. Você pode ouvir o nosso programa a hora que quiser, sob demanda, acessando o nosso site www.negocioesporte.com.br. Eu convido você também a baixar o aplicativo Band Rádios, onde você pode ouvir todas as rádios do Grupo Bandeirantes, inclusive a Bradesco Esportes FM, no seu celular. Na Play Store, para os celulares com aplicativos com a plataforma Android, e na Apple Store para os telefones iPhone. E você pode também curtir a nossa fanpage no Facebook e ainda seguir o nosso perfil no Twitter, twitter.com/onegocioesporte. O nosso convidado dessa semana aqui no nosso programa é o gerente executivo da Cinelive, o Laudson Diniz, falando um pouco dessa novidade, né? Já não tanta novidade assim, mas do grande sucesso que é a transmissão esportiva nas salas de cinema por todo o país. Antes da gente retomar o papo com o Laudson Diniz, vamos a elas, as notícias da semana no marketing esportivo. Circuito dos Negócios. Não perca o que vem por aí no marketing esportivo.
E a gente lembra que aproximadamente 300 cinemas brasileiros vão se transformar em arquibancadas neste sábado com a exibição pelo 6º ano seguido da final da Liga dos Campeões. O duelo entre o Real Madrid e o Atlético de Madrid vai ser transmitido a partir das 15 para as 4 da tarde pela TV Globo, numa parceria da emissora com a Cinelive. Na transmissão exclusiva para a tela grande, a narração vai ser de Jader Rocha e os comentários de Wagner Villaron. Para, como se diz hoje, engajar os torcedores, o São Paulo aposta na interatividade e lança um e-book com informações sobre o clube nos campeonatos brasileiros. Organizado pelo historiador Michel Serra, o livro digital está disponível na página eletrônica do Tricolor Paulista. Essa espécie de almanaque reúne, entre outras referências e curiosidades, as premiações conquistadas e os pontos somados entre 1971 e 2015. Iniciada na semana passada, no Rio, a 7ª edição do Cinefute segue com um cardápio variado. Nesta terça, o Espaço Itaú de Cinema, em Botafogo, exibe às 7 da noite 2 filmes com o mesmo nome, Ronaldo. O primeiro dirigido pelos suíços Jean Mettler e Jean-Eric Mack, enquanto o segundo é do diretor britânico Anthony Wong. Em seguida, às 9 da noite, está programada a sessão de encerramento com a cerimônia de premiação e entrega da taça Cinefute. A programação traz um especial sobre o Uruguai, onde será exibido DF10, Diego Forlán, o filme, do diretor uruguaio Frederico Lemos. O Espaço Itaú de Cinema fica na Praia de Botafogo, número 316, na Zona Sul do Rio. A menos de 3 meses da Rio 2016, um dos vários lançamentos e relançamentos editoriais que aproveitam a maré olímpica é o livro Jogada Política no Esporte. Escrita pelo jornalista Fábio Piperno, a novidade integra a coleção Atleta do Futuro e aborda casos em que atletas, equipes e competições olímpicas foram influenciados por problemas políticos. E depois das novidades aí sobre o marketing esportivo, a gente retoma o papo hoje aqui no Negócio é Esporte com o gerente executivo da Cinelive, o Laudson Diniz, conversando sobre esse crescimento. A cada ano cresce, né? O público dos espetáculos esportivos transmitidos nas salas de cinema. Inclusive, não só o público, mas também as modalidades. A gente vai falar sobre isso já já, mas é claro que o futebol, pelo que ele representa, em termos de audiência, de negócio, é um carro-chefe desse repertório. Então, antes da gente retomar aqui o papo e falar sobre outras modalidades, Laudson, eu queria que você traçasse uma expectativa, apontasse aí uma expectativa em relação à final da Champions, né, no próximo fim de semana, já que esse é um produto premium, né, um dos pratos aí principais desse crescente cardápio de espetáculos esportivos nos cinemas. Qual a expectativa de vocês esse ano para Champions no cinema, já que vem crescendo o público a cada ano? Peralta, a nossa expectativa é sempre de continuar crescendo. Eu brinco com os amigos de cinema que o principal objetivo é brigar pelo top 3 da bilheteria do final de semana, e aí estaremos falando especificamente de brigar com um X-Men da vida e conseguir chegar ali no top 3, né? Continuar crescendo. Derrubar os Vingadores, o Super-Homem e o Batman não é fácil, né, Laudson? Com certeza não. Para nossa sorte, a gente já passou um pouco a fase tanto do Batman quanto dos Vingadores, e o nosso embate hoje nessa próxima edição será com os X-Men. Mas não é uma luta fácil, até se comparado com a quantidade de exibições que eles têm e que nós temos. Nós temos um evento pontual com uma exibição em mais de 100 salas de cinema espalhadas pelo Brasil. Falando de X-Men, está em 1.000 salas espalhadas pelo Brasil, com mais de 4 sessões por sala. É uma luta meio inglória, mas que a gente topa tocar. Além da busca pelo crescimento da bilheteria, o nosso objetivo neste ano é a abertura de novas oportunidades. Então, trazendo as empresas que estão à volta do esporte para estar dentro deste evento.
seja ele com N ativações que o cinema proporciona. Então, o nosso maior objetivo este ano, desde comprovada eficácia e comprovado público no ano anterior, é que trazer o público publicitário para dentro do negócio de esportes no cinema. Laudson, a Cinelive fez um acordo de 3 anos com a Globo, que garante a transmissão das finais da UEFA, né, pela emissora nos cinemas brasileiros. E a parceria já começa a partir dessa temporada. Como é que foi costurado esse acordo, né? Que retorno vocês esperam dessa parceria com a Globo? Sérgio, durante 5 anos nós tivemos uma parceria muito estreita com a ESPN, e essa parceria continua para os conteúdos da ESPN. Como infelizmente a ESPN não continuou com os direitos de UEFA Champions, a gente foi obrigado a buscar um novo parceiro. Nada melhor do que estar junto da maior emissora de televisão do país, e a gente garantiu isso para os próximos 3 anos. É um acordo difícil, mas também para a gente um momento muito importante, onde a maior emissora do país começa a vislumbrar o cinema como um novo ponto de contato com o seu público, e que aquilo vale a pena ter um produto especificamente para eles. Então, é uma parceria muito difícil de ser costurada, mas que a gente conseguiu, com o resultado dos últimos anos, comprovar que era um negócio possível, viável e interessante para uma empresa como a Globo. Lembra que a gente está conversando aqui essa semana no Negócio Esporte com o gerente executivo da Cinelive, Laudson Diniz, falando para a gente um pouquinho desse sucesso que é a transmissão de eventos esportivos nas salas de cinema em todo o Brasil. Laudson, a gente falou aqui dessa parceria primeiro com a ESPN, né, e agora com a Globo também. Queria que você explicasse rapidamente para o ouvinte do Negócio Esporte, para que a gente entenda, assim, de modo geral, o que cabe a cada parte. Quer dizer, quando você fecha um acordo com a emissora de televisão, o que cabe à emissora, e evidentemente o que cabe à Cinelive, quais os papéis desses protagonistas aí nessa relação? A divisão é muito clara. Os direitos deste evento são atrelados a uma emissora. Então não teria condição de executar um evento fazendo isso diretamente com a UEFA, por exemplo. Então o que cabe à emissora? Esse processo da liberação junto à detentora, né, e à produtora, vamos dizer assim, do conteúdo, e a equipe que vai estar dentro da estrutura da Cinelive, falando diretamente para os cinemas. Cabe à Cinelive todo o processo de estratégia, de distribuição deste conteúdo, de alocação dessas salas, então a inteligência de aonde colocarmos qual sala, como isso vai funcionar, toda a parte tecnológica de chegada desse conteúdo no cinema, cabe à Cinelive. Então a Cinelive tem hoje mais de 250 cinemas espalhados pelo Brasil, prontos a receber conteúdo ao vivo. E aí existe dentro da expertise que nós desenvolvemos ao longo desses últimos 6 anos, aonde aquele conteúdo realmente funciona. Porque em um dado local vai funcionar muito bem a UEFA, mas não vai funcionar tão bem o Super Bowl. Como pode funcionar muito bem uma ópera, por exemplo, e não funcionar o futebol. Então essa inteligência cabe à Cinelive, e todo o processo de divulgação para o cinema também é diferente da emissora. Então, a emissora tem a ideia dela de transmissão para o mercado dela. A gente entra com a nossa expertise de como comunicar e de como ativar esse público que vai para o cinema. São 2 públicos distintos. Mas a definição do formato, da estratégia, da transmissão propriamente dita, né, vamos dizer assim, do molho que vai ser colocado ali na narração e tal, é uma responsabilidade da Globo, da Cinelive, ou vocês conversam, chegam ali a um meio termo? Não, aí existe uma conversa. Existe uma conversa de que você também não pode descaracterizar. Então você tem os talents, por exemplo, serão, como já sabemos, né, o Jader e o Vilarão, que irão fazer. Os narradores e os comentaristas são da emissora, estarão lá fazendo isso, e a gente entra exatamente com isso, assim, olha,
entrem por esta linha, é esse formato que tem funcionado, a interação tem que existir dessa forma, a irreverência conta e vale muito. Então, aquela formalidade mantida dentro da TV, aqui ela pode ser, né, não que ela vai ser esquecida, mas ela pode ter deixado em segundo plano, interaja e se envolva com o público. Esse processo é feito em conjunto entre a gente e a emissora. E tem alguma novidade aí que você possa adiantar nessa transmissão desse ano com o Jader Rocha e com o Wagner Vilaron, que você já possa antecipar aqui para os ouvintes da Bradesco Esportes FM e do Negócio Esporte? Posso dizer que vai ser, como é a primeira evento que eles vão narrar exclusivamente para o cinema, vai ser com certeza uma narração cheia de surpresas. Mas a surpresa, se eu disser ela agora, ela deixa de ser surpresa. Eu prefiro que as pessoas vejam isso realmente no cinema. Será, sem dúvida nenhuma, uma transmissão histórica. Tão boa quanto todas as outras que foi, com toda a qualidade e todo o expertise que a Globo traz para dentro da transmissão agora. É claro que é um aprendizado, porque, embora já seja pelo 6º ano, ainda no caso da Champions, ainda é recente e como a gente está reforçando, é um formato próprio, né? Não é simplesmente você pegar uma transmissão de TV, dar um Ctrl-C, Ctrl-V, como eu brinquei, e colocar no cinema, né? Você tem que ter uma formatação estratégica específica. E falando de estratégia, né, Laudson? Lembro que a gente está conversando aqui com o Laudson Diniz, que é gerente executivo, né, da Cinelife. Falando de estratégia e falando de interatividade, que é um dos parâmetros, um dos aspectos cuja importância é crescente não só nesse tipo de produto audiovisual, mas de uma forma geral, e que é usada também como dos motores das ativações publicitárias. Como é que você transforma esse produto exclusivo, essa interatividade, num cardápio também diferente, também próprio de ativações de marca? A gente falou rapidamente sobre isso no primeiro bloco. Eu queria que você estendesse um pouquinho mais, detalhasse um pouquinho mais esse ponto. Como é que você transforma esse produto exclusivo, essa interatividade própria do espetáculo esportivo no cinema, também num cardápio de ativações próprio e exclusivo? Alexandre, você tem a mídia em si, tem sempre focado muito no que a gente fala do custo por mil, né? Quantas mil pessoas eu vou atingir? E como que a diferença desse cardápio, quando você traz para o cinema, é como você vai atingir? Qual o impacto que essa ação tem junto ao seu público? Então, em muita visão de atenção, aquela inserção acaba passando desapercebida. No cinema, não. Então, no cinema você tem as pessoas com atenção direta e exclusiva para uma tela de muitos metros quadrados na frente dele. E como a gente consegue interagir diretamente, no momento em que ele foge da tela, ele está interagindo com você na segunda tela. Então, aí você abre um leque muito diferente do tal. Se a gente vamos falar de futebol, placa de estádio, camiseta do time, as chamadas, a inserção de marca dentro da transmissão. Quando você vem para o cinema, você traz um cardápio com a ativação da chegada, a ativação na hora do intervalo, além da inserção na tela, que você tem atenção exclusiva do público para aquele momento e uma infinidade de outros, como a gente acabou de falar, da interação. A hashtag, por exemplo, é algo patrocinado e que você vai ter contato com uma marca diretamente. Você tem a chegada das pessoas sendo distribuído produto de um determinado de uma determinada marca associada àquele evento e que tem a ver com o público. São ações cirúrgicas que acabam trazendo um resultado muito maior, um recall muito maior do que o que acontece nas mídias tradicionais. A internet, por exemplo, reinventou quando você começa a ter vídeos com a gente chama de product placement diferenciados, começa a ter algum tipo de interação.
mesmo ali você está disperso porque muitas vezes você tem 5 ou 6 janelas no seu navegador abertas. Quando você vai para o cinema, a janela é exclusiva, a janela é única. Então esse cardápio é um cardápio onde a gente aposta muito não na quantidade, sim exatamente na qualidade. O ingrediente desse cardápio é um ingrediente muito específico e especial. E falando em abertura, né, Laudson, a gente lembra que esse modelo de negócios, esse cardápio aí de espetáculos esportivos no cinema, vem ganhando ano a ano, né, reforços de outras modalidades, não é só o futebol, né? E a gente vai falar sobre isso, essas outras opções do cardápio de exibições esportivas no cinema no próximo bloco, com o Laudson Diniz, gerente executivo da Cinelive. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Um pit stop. O negócio é esporte, volta já. Na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte. Com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. O intervalo foi rapidinho, nós já estamos de volta aqui pela Bradesco Esportes FM, no Rio, em São Paulo e também para todo o Brasil, para todo mundo pela internet, com o nosso bate-papo semanal sobre o marketing esportivo. Essa semana aqui no Negócio é Esporte, a participação do gerente executivo da Cinelive, o Laudson Diniz. Eu lembro que você pode também seguir as nossas redes sociais, né? Você pode seguir o nosso perfil no Twitter, twitter.com/onegócioesporte, e ainda curtir a nossa fanpage no Facebook. E você pode também ouvir essa entrevista na íntegra acessando o nosso site www.onegocioesporte.com.br. Laudson, você comentou já agora no segundo bloco, também no primeiro, quando a gente conversava sobre os aspectos que têm levado a esse crescimento a cada ano do público que vai aos cinemas atrás dos espetáculos esportivos e de outras modalidades, que a interatividade é um fator preponderante. A pessoa pode interagir ali e tal, e que às vezes até numa ópera a pessoa vai vestida ali, vai caracterizada, né? Eu lembro que lá ainda nos anos 70, né, aquele filme Rock Horror Picture Show, né, fez também muito sucesso, né, no mundo afora, por conta dessa interatividade que subvertia até a etiqueta do cinema, né? A pessoa interagia já naquela época com o filme e hoje cada vez mais. E isso, claro, ultrapassa, né, o futebol. Tem uma série de outras modalidades que potencializam no cinema, né, essa chance da pessoa interagir. Eu queria que você fizesse aí também explicasse para o nosso ouvinte aqui da Bradesco Esportes FM, do Negócio Esporte, né, o que mais tem aí nesse cardápio, né, de espetáculos nos quais lá o espectador pode explorar, extravasar a interatividade. Vamos lá, Caralta. O cardápio é muito vasto, mesmo mantendo conteúdos e ingredientes especiais. Nós podemos percorrer desde o nosso primeiro evento em 2010, quando transmitimos um show de rock pesado, falando de Metallica, Slayer, Megadeth e Anthrax no Brasil, que era algo completamente impensado, e ver metaleiros vendo um show dentro da sala de cinema. Até a parte clássica de música, vendo as pessoas, como você disse, indo a caráter, como se estivesse indo a um teatro assistir uma ópera. Então, dentro desse percurso, a gente tem desde coisas internacionais, como eu acabei de falar, de Metropolitan Opera, de show de rock e vários outros, como temos também os nacionais. A gente já transmitiu um show de aniversário da Bibi Ferreira, de 90 anos. E teve um público gigante no cinema. Porque o cinema acaba sendo a forma de contato mais próxima com o estar presente no local do evento. Então esse cardápio é muito vasto na parte cultural e na parte de entretenimento. E na parte de esportes, a gente vem trabalhando cada dia mais as novidades, e as novidades de quem estão do público que está realmente conectado. Então a gente falou durante o programa, no primeiro e no segundo bloco, sobre Super Bowl, falamos sobre UEFA Champions League. Nós já tivemos eventos com jogos nacionais, por exemplo, na primeira final
da Copa do Brasil entre Santos e Palmeiras, que o jogo era em Santos, uma sala em São Paulo aglutinou o público que torce para o Palmeiras. É uma coisa que nós esperamos que cresça, porque aí você tem um público específico de uma torcida que vai ali se reunir e impulsionar o seu time da forma que é possível. E tivemos procuras outras em função de Libertadores, por exemplo, nos jogos que acontecem fora. E tem os novos esportes ou e-esportes, que já é um sucesso no Brasil, uma modalidade super nova, começou lá por volta de 2011 a ter mais força no Brasil e agora é uma força gigante, que é a League of Legends, por exemplo. Nós exibimos um desses eventos onde tinham 12 mil pessoas presencialmente dentro de um estádio de futebol, dentro do Allianz Parque, e tinham mais 10 mil pessoas espalhadas em 40 e pouco ou 50 salas de cinemas pelo Brasil. E um público que interage e é ávido pelo conteúdo de uma forma como eu me assustei muito mesmo há 5 anos fazendo isso, com uma quantidade, uma procura muito grande, assim, tivemos mais de 250 mil views em um site na procura específica por um evento, no primeiro evento que nós fizemos. Esses caras esgotam 10 mil ingressos em aproximadamente 2 horas. Então, é isso, essa aposta de novas coisas. Esse cardápio vai desde música clássica, rock and roll, shows nacionais, como eu falei de Bibi Ferreira, mas tivemos Los Hermanos, por exemplo, também, e a parte de esportes eletrônicos, que vem crescendo bastante agora. Laudson, a gente já falou aqui de futebol, falou até de outros esportes, Super Bowl, futebol americano, e-sports, mas a gente tem em breve agora aí, né, o maior evento esportivo do planeta, os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, Rio 2016. E eu queria saber de você o seguinte, além desses esportes já citados, né, em outros campos, em outros segmentos, em relação aos produtos olímpicos, né, há alguma conversa ou alguma negociação nesse sentido aí, por exemplo, de finais de basquete ou de vôlei, esses esportes olímpicos mais disputados aí pela torcida, né, e que eventualmente não poderão, né, ter todos os seus lugares atendidos aí nas arenas. Há alguma negociação para transmissão de esportes olímpicos, em especial dos Jogos Rio 2016? Mas a gente tem trabalhado sim, e só para dar uma informação, em 2012 nós fizemos transmissões ao vivo para o cinema de algumas competições, ainda em 3D, quando o 3D ainda estava vivo, vamos dizer assim. Nós tivemos algumas transmissões e isso serviu, inclusive, para a gente avaliar o que teria realmente apelo ou não, e agora a gente está trabalhando para isso, especificamente nesses esportes que você acabou de dizer. Basquete foi um dos que tiveram mais pedidos na época e a gente atendeu de forma ainda não satisfatória, pretendemos atender este ano, e alguns outros esportes, quizá transmitir a tão sonhada medalha de ouro da seleção brasileira de futebol para os cinemas. É uma grande vontade e a gente está trabalhando em função disso. Mas existe um público específico para esse, porque os outros esportes dentro da Olimpíada são esportes muito rápidos e que ficam muito difíceis de você customizar e fazer uma entrega diferenciada. Então, mas esses esportes de grupo, esportes coletivos, existe uma busca sim, e a gente já está falando e pretendemos em breve estar noticiando isso para o mercado. A gente está conversando aqui no Negócio Esporte hoje com o gerente executivo da Cinelife, o Laudson Diniz, sobre o crescimento, né, dos espetáculos esportivos nos cinemas. E esses espetáculos, né, Laudson, como você acabou de reforçar, eles têm um traço exclusivo, né, são de espetáculo. É aquele jogo decisivo, como o do próximo sábado, aí da Liga, a final da Liga dos Campeões, né, transmitida lá de Milão, como uma possível aí, exibição da final do futebol olímpico, aí a tão sonhada medalha de ouro, caso o Brasil consiga, né, chegar até lá. Mas sempre tem esse traço de exclusividade. Agora, vocês pensam em abrir também para jogos do campeonato? Essa é uma pergunta que volta e meia é feita, é recorrente, né? A gente não pode fugir dela. Vocês não pensam em abrir também para jogos especiais do Campeonato Brasileiro? Embora o Campeonato Brasileiro não tenha uma decisão nesse modelo aí de pontos corridos, o Campeonato Brasileiro de Futebol? Alexandre, eu
tenho essa intenção, sim. E mesmo o Campeonato Brasileiro tendo seu viés dos pontos corridos, e alguns amigos dizem, perde a emoção, seria muito melhor se a gente tivesse uma final. O país tem também a questão da meritocracia. Mas tem alguns jogos pontuais, no momento em que um time está lutando para realmente estar ali no G4, lutando pelo título, ou você tem lá atrás times com grandes torcidas brigando para não cair. Esses jogos eu acredito que têm apelo, mas sempre da forma que você disse, são jogos pontuais, isso precisa estar muito claro, porque se nós passássemos a ser uma TV e estar com todos os conteúdos disponíveis no cinema, acredito que isso perderia o apelo. Mas ter uma coisa exclusiva, ter um jogo importante, isso sem dúvida nenhuma tem força, e a gente está buscando sim. Talvez não só no brasileiro, mas vamos pensar em Copa do Brasil, que tem final, que tem jogos decisivos. Vamos pensar talvez nos estaduais, nas finais dos estaduais. A gente está pensando no Libertadores, São Paulo está rumo a uma semifinal. E muitos torcedores em São Paulo não poderão ir viajar para acompanhar o jogo do time fora. Então isso são possibilidades reais e que existem uma grande possibilidade, que acreditamos tem apelo, tem apelo mesmo para ser feito. Maravilha, o papo aqui tá ótimo, Laudson. A gente poderia aqui continuar pelo menos mais umas 2 horas. Eu tenho certeza que você também gostaria, mas como no cinema as letrinhas já estão subindo, né? Os créditos ali já estão passando, né? Infelizmente a gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo, né? Eu lembro que a gente conversa essa semana aqui no Negócio é Esporte com o gerente executivo da Cinelive, o Laudson Diniz, falando sobre esse mercado das transmissões esportivas nas salas de cinema. E agora, então, está na hora do nosso... Apito Final. E no nosso apito final de hoje aqui com o gerente executivo da Cinelive, o Laudson Diniz. Laudson, vou começar perguntando a você aí sobre uma jogada de mestre. Tem sido pioneiro nesse mercado, apostado na digitalização dos cinemas e hoje ocupar grande parte dos cinemas brasileiros. Ser pioneiro e acreditar em que cinema pode ser uma nova plataforma online da nossa jogada de mestre. E uma bola fora, Laudson? Mais pro esporte, um pouco do que a violência e a insegurança no esporte ainda nos assola, infelizmente. Acho que essa é a nossa maior bola fora falando do mercado do esporte. Laudson Diniz, uma zebra. Por não ter conseguido fazer uma final de UEFA Champions com Barcelona e Real Madrid. Estamos perseguindo ela há 6 anos e sempre nas últimas não acontece. Acho que essa é a maior zebra. Muito bem. Pra gente fechar, Laudson Diniz, gerente executivo da Cinelive, uma aposta. Cinema ao vivo como uma plataforma de interação e imersão para vários outros conteúdos, não só especificamente em esportes. Maravilha. A gente quer muito aqui agradecer a participação do nosso convidado dessa semana aqui no Negócio de Esporte, o gerente executivo da Cinelive, Laudson Diniz. Deu pra gente aqui um panorama desse grande sucesso que é levar a transmissão esportiva de diversos esportes para dentro das salas de cinema. Laudson, muito obrigado pela sua participação, parabéns pela iniciativa, sucesso aí nessas próximas transmissões e até uma próxima oportunidade. Sérgio, muito obrigado a você pela oportunidade de estar compartilhando. Caralta, prazer enorme. Fico muito feliz de saber que você é um dos espectadores de esportes no cinema. Foi muito bom esse bate-papo com vocês aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço. Muito bem, depois do bate-papo dessa semana, onde conversamos aí, como a gente já falou aqui ao longo do programa, sobre as duas das grandes paixões do brasileiro, futebol e cinema. Agora vamos à paixão pela publicidade, porque está na hora da nossa... Caixinha de surpresas. Toda semana, um destaque da história do mercado esportivo. E na caixinha de surpresas de hoje, a gente continua no clima da Champions League. E convido você desta vez a visitar mesmo o nosso site www.onegocioesporte.com.br para assistir o comercial da Heineken, patrocinadora da competição.
aqui no rádio você ouve o áudio, na verdade, a música do comercial, que também é muito legal e que mostra nesse filme, né, um pouco de como é viver a emoção de torcer, de assistir a um grande jogo de futebol, como a gente disse hoje, num cinema ou até mesmo pela tela em um navio. Vale conferir. Okay, perfect. E eu lembro que você pode ver e ouvir esse e outros destaques da publicidade esportiva garimpados pelo programa na nossa página eletrônica www.onegocioesporte.com.br. E a gente encerra o programa de hoje ao som de Elvis Presley com Little Less Conversation, música que serviu para um comercial da Nike, reunindo vários craques do futebol mundial. O programa de hoje teve produção de Juliana Reigosa e edição de João Guilherme Lacerda. O Negócio é Esporte é uma produção da Startcom Comunicação em parceria com o Grupo Bandeirantes de Rádio. Nós voltamos na próxima segunda, às 9 da noite, na Bradesco Esportes FM do Rio e também no final de semana, sábado, às 9 da noite, no domingo, às 8 da manhã, pela Bradesco Esportes FM de São Paulo e do Rio de Janeiro. E também, se você quiser ouvir, basta acessar o nosso site www.onegocioesporte.com.br. Curta aí mais um pouquinho do rei Elvis Presley com Little Less Conversation. Até a próxima semana. Um abraço. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta.